Fala, mecânico. Fala, Ricardo. Fala, mecânico. Boa Tudo noite, bom? tudo Boa bem? noite. Como vai? Graças a Deus, bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Voltando hoje para a gente fazer mais a gravação do Papo de Truque, né? Sobre o que nós vamos falar hoje, Marcelo. Manetes, né? Freio de mão, Freio de mão. manicoto, Isso aí. Tem apelido? tem. Não sei como é que fala na sua região aí. Maneco. Maneco, ué. Maneco. Freio de breque. Isso aí. Então vamos lá, né? Vamos embora. Vamos ver se a gente consegue passar uma coisa pessoal. O que você quer saber? Uai, eu quero saber tudo que você puder ensinar pra gente aí sobre manete. Vou contar um pouquinho de mentira, pode? Pode? Pode. Se for mentira, o pessoal vai descobrir lá e depois vai falar e vai comentar. Deixa de comentar não, viu, pessoal, que isso é muito importante pra gente. Ó, para iniciar, a primeira coisa que eu vou comentar é o seguinte: freio de mão do cavalo mecânico está no cavalo mecânico. Freio de mão da carreta está na carreta, no conjunto de movimentação, viu, gente? Então, o pessoal acha que o freio de mão está na carreta, está no cavalo, mas Tem gente que acha que é só puxar a manete, vai travar o cavalo, vai travar a carreta. existe essa função. Manete simples e conjugada. Ah, tá. A manete simples, foi bom, você perguntou um negócio sério. Obrigado. A manete simples, você vai puxar o freio de mão do cavalo, ela vai cortar o ar das cuícas, correto? Aí a mola vai acionar e vai fazer com que a lona faça força contra o tambor. Força mecânica. Então o carro está estacionado, beleza? Só que quando a manete é conjugada, ela vai cortar a alimentação da distribuidora no 43. Automaticamente a distribuidora freia o freio de serviço do cavalo. Então ela vai injetar ar, Ela vai injetar ar em como se vez de tivesse pisado, cortar igual no cavalo. em vez de cortar. Então aqui, ó, eu puxei o freio de mão, eu cortei o ar das cuícas, correto? No cavalo. Então, cavalo estacionado, e aí ela joga ar no freio de serviço. Como se eu estivesse pisando no pedal ou se eu estivesse puxando a manete do reboque, correto? Ela joga ar fora no cavalo. É, E na carreta ela injeta ela ar. injeta ar. Quando E ela aciona é freio de pé. conjugada, ela aciona o freio de pé. Freio de serviço. Isso é bom e é ruim. E se tiver com vazamento? Se tiver com vazamento, na hora que acabar o ar, desce. Aí por isso, Marcelo, porque antigamente, foi bom você comentar nisso. Antigamente, todas as carretas, todos os implementos saíram só com cuíca simples. Só com freio de serviço. Então, ao estacionar, ela ficava freada no freio de serviço. Se não tivesse vazamento, ela ia ficar lá 2, 3 dias, tranquilinha, freadinha. Só que se tivesse vazamento, o freio de serviço ia soltar. Se ela não tivesse engatada ou não tivesse bem calçada, a carreta descia para trás. Ah, então ele ia fazer igual o freio a óleo, né? Igual o freio a óleo. Aí o que eles fizeram? Eles criaram o cilindro stop. Porque o pessoal faz a tal da letra A no freio a óleo E não pode. e não pode, né? Isso aí dá um podcast de 6 horas. É bom depois nós comentar sobre isso. Eu vou te lembrar, hein, cara. Toda hora. Vamos fazer freio a óleo. Então, assim, aí veio a cuíca dupla. Aí veio o freio tubeless para a instalação da cuíca dupla. Então, a cuíca dupla nada mais é que o seguinte: uma câmara para o freio de serviço, que é quando você pisa no pedal ou você usa a manete do reboque, porque a manete do reboque, ela freia só a carreta. Qual que é a diferença de usar a manete do reboque para pisar no freio de serviço no pedal? Quando você pisa no pedal, você freia o cavalo e a carreta. A manete do reboque, ela freia apenas a carreta. Então você pode desacelerar o implemento e depois pisar no freio de serviço, no pedal. Beleza? Isso evita ele. Então isso aí em tempo de chuva o pessoal usa muito, né? Manete do reboque, freio de pé. Filé? Desacelera a carreta e entra no cavalo. E entra no cavalo com freio de pé. Aí nós tivemos o tubeless, que é o seguinte: vamos supor que a manete é conjugada. Eu vou
puxar a manete do freio de mão, estacionar o cavalo. Automaticamente jogar no freio de serviço. Tem vazamento no mangote, tem vazamento no diafragma, tem vazamento na braçadeira. Quando acabar o ar, o que vai acontecer? A mola do freio de mão estica e vai travar. A lona encosta no tambor e está travado. Então isso é um item de segurança. De segurança. Foi uma evolução. E se tornou um item de segurança. Na pior das hipóteses, isso não vai funcionar quando o freio de mão não estiver regulado, o freio estiver longe, a carreta desce do mesmo jeito. Por isso que os implementos modernos saem com ajustador automático. Porque o pessoal acha que tudo o defeito está no freio de mão, o defeito está na cuíca, 6 meses. Regula errado. Regula errado. As próprias oficinas, de vez em quando, regulam errado, porque a gente falha, a gente é humano, né? Não confere o ajustador automático se está funcionando corretamente. É uma série de coisas, né? É uma série de coisas. Existe um teste que o pessoal faz quando vai arrancar com a carreta, que ele é assertivo e não é. Vou te dar um exemplo. Subi no cavalinho, aí eu fiz beleza? Ele completou bonitinho, deu descarga atmosférica, eu escutei. Aí eu vou e puxo a manete do reboque. Aí eu tento arrancar. Não arrancou. Eu conferi se está bem atrelado. Não conferi? Aí eu acho que eu conferi o freio. Também. Não. Explica pra gente. Eu vou te explicar o porquê. A manete do reboque, ela joga a total quando você dá final de curso nela. Beleza? Então, querendo ou não, de qualquer jeito, ela vai frear, porque isso aqui é mais que uma frenagem de emergência. É diferente da pedal, que é um potenciômetro. A pedal, para você jogar 8, 9 balas, você tem que subir no volante, né? Em cima dela, você tem que ficar em pé nela. Aqui não, aqui é a total. E aí, como é que eu faço? O correto, se eu quero conferir os freios da carreta, eu vou lá no conjunto de movimentação e puxo o freio de mão da carreta. Aí eu entro no cavalo e tento arrancar. Se não arrancou, tem lona, tem tambor, as catracas da carreta estão bem reguladas. Tudo ok. Tudo ok. Eu desço, vou lá e solto o freio de mão. Agora, por que, Marcelo, que eu falo do freio de mão? Você imagina, se você puxa o freio de mão e o freio de mão não está regulado, a carreta anda, imagina a distância que vai ficar com o manete solto. Então não tem outro teste para saber se está regulado, se tem lona, se tem tambor. É puxar o freio de mão. No cavalo também é a mesma coisa. A gente costuma fazer isso. O carro está ruim de freio e tal. Puxa o freio de mão, meu amigo. Puxou. Arranca. O carro andou, pô. Eu gostaria de perguntar para você aqui, ó, a diferença dessas três. Aqui, manete, freio, reboque. Reboque. Aqui, manete, freio de mão estacionária. E essas aqui? Aqui, ó, na carreta é uma desfrenagem. Explica pra gente. Porque quando você tira a mangueira de alimentação do lado passageiro, a mangueira espiral vermelha, que alimenta a carreta, quando você corta essa alimentação aqui, ó, automaticamente a relé da carreta ou o conjunto de movimentação aciona o freio de emergência, que é o freio de serviço. Beleza? Certo. Então, com a carreta desengatada, sem vazamento, você vai apertar ele e vai soltar o freio de serviço. Okay. Bacana? Bacana. Uma manete do freio de mão, que vai cortar o ar das cuícas na parte da mola. Praticamente só estacionário. Só estacionário. E 2 suspensores. Que é o caso desse modelo aqui, pode ter 2 ou 1. Beleza? E aqui? Substitui relé da carreta. Agora nós vamos fazer um episódio dedicado a isso aqui, porque isso aqui também dá umas 6 horas de podcast. Porque aqui ele está conjugado, mas nesse exato momento ele é uma válvula diferente que está nesse meio. Né? Então isso aqui só para a gente frisar. Uma manete, mas não é uma manete. Freio de mão, freio de estacionamento da carreta está onde? Conjunto de movimentação na carreta, lá na caixinha. Beleza? Freio de mão do cavalo, ele freia o freio de mão do cavalo. Conjugado, ele pode jogar um sinal no serviço da carreta, mas ele não funciona com o freio de mão. Isso é um agregado
para dar tempo do cara descer e ir lá puxar o freio de mão da carreta. Só isso, né? Medida de segurança. Manete do freio reboque, Marcelo, substitui o freio de pé. Ela freia só o serviço da carreta. Cuidado na hora de usar isso aqui, gente. Ó. Se puxar muito, demais, vai travar tudo lá atrás. vai travar, vai arrastar, beleza? Isso aqui é para você usar com segurança. Ó, tá acelerado demais, dá uma puxadinha. Então, isso aqui é os donos das empresas ficam bravos com isso aqui, né? É, Esse aqui que é o que estraga pneu. esse aí estraga Se não pneu. souber usar, Se não souber, estraga pneu. Ô, Marcelo, são todas as manetes de freio de mão que sai conjugado? Não. A gente tem hoje usa-se pouco manete de freio de mão conjugada. Hoje você estacionou o cavalo mecânico, você cortou o freio de mão, ó, cortou só o ar do freio de mão do cavalo, você não joga ar nas cuícas. Por quê? Essa função aqui ela é problemática também, preciso frisar isso, viu, gente? Quando essa função está na manete, que isso vem de fábrica, tá? Isso a gente não cria, não. Isso é construído lá na fábrica, assim. Se tiver 10 bar no cavalinho, ela joga 10 bar no freio de serviço da carreta. Então ela força a tampa, é onde quebra muita tampa de carreta. Ela força a abraçadeira, ela força o diafragma. Então hoje se usa pouco isso aqui. Ela veio para ajudar a Mas, evolução e depois regredir um pouco. Regredir, eles decidiram. Eu não falo nem Não é regredir. regredir, decidiram Eles decidiram não usar porque não precisa. Uma vez você estacionou o freio de mão do cavalo, você vai descer e vai cortar o freio de mão da carreta. Eu vou sair, eu aperto o botão do freio de mão da carreta, ponho meu cavalinho para fazer água. A hora que o cavalinho soltar a carreta em movimento. Certo. Pronto, o processo é esse. Então não são todas as manetes que saem conjugadas. Hoje a grande maioria das manetes sai simples. Mas tem uma função a mais na manete de freio de mão que nem todo mundo conhece. Você arrisca falar o que é, Marcelo? Não vou arriscar não, é você que é o professor. Ah, é. Hoje eu sou entrevistador. Então vou falar o que é. Eu tô descendo, meu manete de freio de mão tá solta, beleza? Meu carro tá em movimento. Aí eu tive uma falha no freio de serviço, seja no circuito traseiro ou no circuito dianteiro. Aí eu entrei com o meu freio auxiliar, que é um freio motor, que é um Weber, ou é um retardo. Também não está tão bom, não está segurando. Não são todas. Ela vai fazer o freio de emergência. Existem algumas manetes do freio de mão que fazem o freio de emergência. Você vai puxando ela gradualmente. Nesse intervalo, ela vai cortando o ar do freio de mão do cavalo, atuando a mola forte da cuíca e jogando ar no freio de serviço. Só que eu tenho que fazer isso gradualmente para não estancar de uma vez, né? Para não dar um tranco tanto no cavalo quanto na carreta. Isso é uma frenagem de emergência. Tanto é que essa função na manete chama função emergência. Depois nós vamos fazer um vídeo mostrando isso lá na bancada de teste, para o pessoal ver como é que funciona. E depois a gente faz isso num cavalinho e numa carreta. Ela se transforma numa manete, entre aspas, no freio reboque. Do freio de reboque e do freio de mão. Então o que ela vai fazer? Eu estou com um problema, estou descendo embalado, eu preciso chegar até o acostamento, então eu começo a puxar minha manete do freio de mão gradualmente. Eu vou começar a cortar o ar do freio de mão para estacionar e vou jogar no freio de serviço da carreta. Aí eu vou puxando, bem devagarzinho. Isso aqui tem que ser feito com calma. A hora que eu cheguei no acostamento, que eu estou em segurança, eu vou puxar o freio de mão. Isso aqui, então, no caso, ela vai fazer 3 funções. Ela vai fazer o freio reboque, ela vai fazer o freio de mão e freio de pé. Ela vai fazer a função da pedal de freio também. Freio de pé. Pedal. Freio de emergência. A hora que eu puxar a manete, já não tem a mais. Já não libera, viu, gente? Então, são procedimentos para você... Com bastante calma. Com calma. Senão ele vai travar tudo lá para trás. Tudo lá para trás. Fazer uma bagunça danada. Uma bagunça danada. Isso é até um negócio que é pouco comentado entre o pessoal, mas tem a função. Depois nós vamos fazer um videozinho mostrando tanto no cavalo com a carreta, quanto na bancada de teste, para o pessoal entender. É muito útil isso
numa situação de emergência, e uma vez que eu encostei, eu não consigo fazer de novo. Beleza? Então, só para a gente terminar esse bate-papo, manete do freio de mão é só do cavalo. Correto. Manete do freio de mão não corta o freio de mão da carreta. O freio de mão da carreta está no conjunto do freio de movimentação. Manete do freio de mão conjugada, ela corta o freio de mão e joga ar no serviço da carreta. Pela distribuidora. Pela distribuidora. Beleza? Manete simples, ela vai cortar o freio de mão do cavalo só. E manete do reboque é gradual. Desacelera o implemento, entra com o freio de pé. Desacelera o implemento, entra com o freio de pé. Posso mesclar. Ela é um freio de pé com a mão, mas só na carreta. Só na carreta. O pessoal não esquecer que ela não freia o cavalo, não. Só na carreta. Puta merda. Tô aprendendo, hein? Você é bom pra caralho. Outra coisa, você pode mesclar manete do reboque com freio motor. Filé? Filé. Gente, isso é brincadeira, eu tô falando que a gente tá aprendendo, eu sou freio também, igual o Ricardo, mas nós estamos aqui no bate-papo, então hoje o entrevistado é o Ricardo. Então, Ricardo que fala tudo. Hoje é por minha conta. Marcelo, eu acho que a gente já falou tudo que tinha de falar de freio de mão. Tem mais alguma coisa que você acha que a gente precisava frisar, que é importante a gente passar? Não, aí já depois é uma coisa em questão de ligações, como que liga o freio de mão, conjugado o freio de mão com a carga. Lembrei de uma coisa. Ah, tá. Gente, cavalo mecânico, o circuito de freio de mão, desde o cavalo mais antigo aos cavalos mecânicos mais novos, ele alimenta a carreta. Então, quando meu amigo caminhoneiro está lá fazendo que o ponteiro está subindo bonitinho, chega nos 6,5, fica naquela alegria, ele para, todo mundo acha que o compressor está ruim. Não, ele alimenta o circuito de freio de mão do cavalo, que por sua vez está enchendo o balão da carreta. Aí se é 1, 2, 3, ele vai encher tudo, vai alimentar toda a linha da carreta, para depois ele continuar subindo. E aí o motorista fica falando que o compressor está lento, mas ele esqueceu essas duas pecinhas aqui, com o suspensor ligado. Ele vai alimentar a carreta toda, aí tem o suspensor do cavalo, enfim. O circuito de freio de mão é o circuito que alimenta a carreta, Marcelo. E isso é uma questão de segurança, porque caso falte ar no freio de mão do cavalo, a mola vai acionar de uma vez, não vai? Então, se acabar o ar do freio de mão, ele vai entrar no emergência do freio de serviço da carreta. Para quê? Para a carreta não empurrar o cavalo. Então, alimentou o freio de mão, alimentação na carreta. Não tem ar no freio de mão do cavalo, não tem ar na carreta. Certo? Ficou frisado isso aí? Ótimo. Eu acho que por hoje... Acho que por hoje é só, né? É só, né? Gostei bastante, Ricardo, mais uma vez, né? Vamos pedir o pessoal para comentar, para complementar coisas que a gente não falou, para mandar as perguntas e as dúvidas que eles têm e para assistir o próximo vídeo. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Marcelo, um abraço, junto. Ricardo. Obrigado. Valeu.